Começando mais uma edição do Linha de Frente para discutir temas nacionais, temas estaduais e principalmente temas locais, temas municipais que mobilizam o cotidiano do soteropolitano. Tem um convidado aqui hoje que já veio outras vezes e ele entende bastante do dia a dia dessa cidade. Eu estou falando do vereador reeleito Silvio Humberto, o nosso convidado, doutor em economia, vereador pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Silvio, satisfação de novo conversar com você. Minha satisfação é minha reencontrá-lo aqui em linha de frente, seu público, né, para poder conversar sobre a cidade, o país, né, as coisas do mundo, né, o que nos afeta diretamente. Estão as coisas que afetam diretamente a gente, está no município. Antes da gente falar do futuro, fazer a projeção do que pode vir por aí, tem muita coisa nebulosa para até você me ajudar a entender. Eu queria falar um pouco do passado recente sobre essa eleição, que foi muito disputada. Uma cadeira, uma vaga na Câmara de Vereadores de Salvador está cada vez mais acirrada, Silvio. Você teve mais de 6 mil votos, o único vereador eleito pelo PSB. Foi difícil essa campanha, Silvio? Foi bastante difícil porque eu diria que hoje, com a federação, o fato do partido não estar numa federação, isso você também diminuiu o número, né? Você saiu que antes eram 60 e poucos vereadores, né, pré-candidatos ou candidatos, e você passa para em torno de 43 mais 1, então 44 você concentra, e isso impacta também nessa estrutura. Então você teve aí 800 e tantas pessoas, né, candidatos, entre homens e mulheres, disputando as 43 vagas. Então é muito mais concorrido do que fazer Enem, do antigo vestibular. E mais ainda porque é o jogo da democracia, né? Você tem que demonstrar, você tem que convencer seu eleitor do que você fez no nosso caso, que era a reeleição. Eu disse que 3 coisas nos marcaram ao longo desse tempo, né? Que é o nosso compromisso, o nosso comprometimento e a coerência, né? 3-6, né? 3-6. E isso nos ajudou bastante, conversar com as pessoas na rua. Por mais que tenham dito que você precisa ter sua cabeça digital, né? A importância o marketing digital, das redes, mas nada substitui a rua. E porque as pessoas falavam assim, tá, cadê seu material? Então, seu material é algo físico, além da sua presença de conversar com as pessoas, ouvir, né? E essa troca, para mim, foi assim, muito marcante, né? Ao longo desses são 3 mandatos, o quarto, eu ainda brincava com as pessoas. Agora a gente vai trabalhar para ser tetra, né? Silvio Humberto está aqui conosco. Tem um ponto importante dessa campanha e também de outras campanhas, que é o número da sigla. O número 40, PSB, um número que eu até conheço bem, memorizo bem. Mas o número 40, todo mundo que vai para a eleição proporcional fala, é sempre mais fácil ter voto para vereador, para deputado, quando tem um número do partido na cabeça de chapa. Você não teve isso. Inclusive, você foi cotado, mencionado para ser o cabeça de chapa. Faltou essa estratégia no PSB na sua avaliação? Eu digo como uma crítica, né, dentro do partido, eu digo sempre, nós precisamos ser audaciosos, ou seja, para mim é ousadia com planejamento. Nós temos um partido, nós construímos um programa, apresentamos, nós fomos o único partido que apresentou de fato um programa dentro da frente, né, para ser debatido pelos pares. Então nós discutimos a partir de um programa que nós chamamos Salvador e sua gente, que nós discutimos desde da mobilidade urbana, a questão urbana, a questão da igualdade racial. Isso foi feito dentro do partido por algumas reuniões, né? Então, a partir daí, nós apresentamos esse programa, né, para ser submetido, porque nós tínhamos o pleito também de ser um dos candidatos a prefeitura, disputar a prefeitura de Salvador. Então, Trindade e mais a deputada Letícia da Mata. A escolha do conselho foi pelo nome de Geraldo Júnior, nós nos incorporamos dentro do processo, mas o partido tem que disputar a eleição, né, porque precisa ser conhecido. Quem não é visto, não é lembrado. Então, assim, nós somos o partido nós temos o vice-presidente da República, né? O Geraldo Alckmin, né? Então, nós temos governadores, nós temos inúmeros prefeitos, né? Nessa eleição, nós ganhamos 24 prefeituras, tem um número um pouco maior de vice-prefeitos. Então, assim, o partido tem uma discussão sobre a economia criativa como um elemento importante para puxar o desenvolvimento, e sobretudo numa cidade como Salvador. Então eu entendo que é chegado o momento, né, do partido se lançar, né?
E, assim, à medida que você se lança, você tem condições de apresentar suas propostas e, mais ainda, eu acho que a gente tem que trabalhar, insistir na tese de que a questão racial ela precisa ser fundante nas discussões sobre essa cidade. O nosso povo, o povo negro dessa cidade nós já somos os pés e as mãos. Por que a gente não pode ser a cabeça dessa cidade? Então, isso é um salto civilizatório, isso é pedagógico, isso é importante para a discussão sobre dignidade, porque você olha para Porto Alegre já teve um prefeito negro. Você olha para Salvador, nós não tivemos. Então, você tem determinados cargos aqui que parece que são privativos dos privilégios brancos. Eu tenho visto também, assim, tem as próximas eleições aí, 2026, acho que, assim, é preciso também, por dentro dos partidos de esquerda, pensar afirmativamente. A saudosa Luísa Barros nos deixou um legado onde ela diz que, enquanto a questão racial não for tratada como uma questão nacional, o combate ao racismo não terá a efetividade devida. Então, um dos elementos para fazer isso, agora nas eleições, por que a gente não pensa que Porto Alegre já tem Paulo Paim como senador e a Bahia nunca elegeu? Aí eu vejo as discussões que vão passando como se a população negra simplesmente não existisse. Só serve para a gente votar. Então, assim, uma forma afirmativa que os partidos precisam discutir, assim, não basta ser antirracista, precisa ter uma prática. E uma forma de você ter uma prática é você estimular as candidaturas no plano da Assembleia Legislativa, né, no plano do federal e também no Senado. Né, porque isso é uma forma de você dizer assim, nós somos de quê? Nós somos da esquerda. Então, assim, com uma forma, nós sabemos que é no poder que as coisas são decididas. A gente não está pedindo, não é favor, não. Eu estou dizendo, é um reconhecimento político, porque todos que são eleitos, eles são eleitos com o voto negro das pessoas indígenas. Então, assim, quando se tem chance, nós não podemos mais ficar só restrito, né, aos espaços da igualdade racial, onde você tem os recursos que não são suficientes. Mas eu acho que a afirmação, do ponto de vista da política, né, porque, assim, já passou do tempo. Eu entendo que isso não vai mudar se não tiver também, por parte de quem está comandando, né, quem tem o comando, começar a dizer, olha, isso aqui é uma ação afirmativa e nós precisamos eleger os candidatos e candidaturas negras. Não é simplesmente assim, eu posso... De fato, o que é que tem acontecido em muitos momentos? Você vê as pessoas saindo de pardo, volta para ser branco. Quer dizer, quando tem uma flexibilidade ali na legislação eleitoral, você vê e isso termina prejudicando as candidaturas negras. Eu posso ter lá os 30%, né? Mas quando você chega para o caso de Salvador, diz assim, no mínimo tem que ser 30%. Em Salvador, por exemplo, o PSB saiu com quase 70%, 80% eram candidaturas negras. Mas na hora que você faz o recorte em termos do recurso, uma coisa é você concentrar o recurso em 30%. Outra coisa é concentrar... Você tem que diluir. 80%, então você termina sendo... Tanto que, o que é que você observa para além disso? O número de candidaturas negras, pleiteando, 70% a 80%. E vencendo, não se reverte. Aí já é uma outra coisa, porque você vai trabalhar com os meios e as condições. Quem é você na fila dos partidos? Quem é você lá na sociedade que tem os recursos? Porque não é só o que o partido vai lhe dar do fundo partidário, mas o que você consegue movimentar para poder você conseguir chegar. E o resultado disso é que, nessa eleição agora, quem mais perdeu, né, foi os vereadores negros. Quem ficou de fora, na sua grande maioria, foram vereadores negros. E a lógica que você colocou aqui, eu estou conversando com o Silvio Humberto, vereador de Salvador, a lógica que você colocou aqui rende debates mais aprofundados, inclusive a respeito da legislação. Quando você está me contando, e a gente já se conhece há muito tempo, isso não é oportunismo seu, é uma coerência de discurso de anos que Silvio Humberto está adotando e tentando trazer cada vez com mais ênfase, batendo na porta, tentando esmurrar para ser ouvido cada vez mais. E quando você me fala assim, eu fico pensando o seguinte, o seu eleitor, por exemplo, o eleitor que te deu mais de 6 mil votos, que conhece a sua peregrinação por bairros, que sabe do seu trabalho na educação, que sabe o que é que você faz na Câmara, a minha impressão é que se sente mais à vontade em votar, ou se sentiu mais à vontade em votar em Kleber Rosa do PSOL do que em Geraldo Júnior do MDB, apoiado pelo PT e por toda a coligação.
Tem lógica esse meu pensamento? Olha, isso é interessante porque assim, eu tenho um voto de opinião. Voto de opinião não é voto de gado, né? Você está ali, a maioria desse voto é assim, você está na frente, mas assim, as pessoas, é que nem um bando de pássaros. Os pássaros têm autonomia, né? Hora é um que vai à frente, hora que é o outro. Então, assim, essas pessoas formaram sua opinião e eu acho que um grande recado que nós temos, né, que aprendemos dessa eleição, o quanto a questão ideológica conta. E, assim, eu acho que nós passamos da fase desse pragmatismo, o excesso de pragmatismo e o pragmatismo excessivo. Conversávamos anteriormente, nem sempre a distância entre dois pontos, a menor distância entre dois pontos na política é uma linha reta. A política faz curva. Né? E, assim, política está discutindo não só o hoje, mas discute a perspectiva. Quem entra na eleição de 2024, ela está olhando 2026. Às vezes se perde ganhando e às vezes se ganha perdendo. Eu acho que tem coisas que você perde, mas você não é derrotado, né? Então, eu entendo que nesse jogo, né, as pessoas fizeram suas diversas combinações, né? Tanto assim do nosso quesito, desses que são votos de opinião, o voto dentro das comunidades, o voto que você vai convencendo as pessoas na medida que também o nosso povo trabalha com, assim, quando chegavam e me perguntavam, né? Ah, você está indo pela primeira vez? Eu disse, não, eu já ganhei 3 vezes. Ah, então você deve ter feito para poder chegar a ganhar 3 vezes, porque a gente lida com um sarrafo, né, muito mais alto do que uma pessoa branca quando chega lá para pedir o voto. Né? Então você às vezes precisa, pela forma como o racismo se manifesta, ele nem reconhece em você um vereador eleito. Pois é. Então, ao mesmo tempo que também você tem um nível de consciência daqueles que olham para você, não te diz nada, só faz sacudir a cabeça. Você já sabe que ali está resolvido. É o que a gente diz assim, às vezes, dessa época, assim, você é minha cor. Tá bom, vamos embora. Então, você tem esse movimento que está crescente e quando eu faço essa relação da necessidade dos partidos, sobretudo que é do meu campo, da esquerda, esse repensar o seu discurso e repensar a comunicação, porque a comunicação também, você da área, ela vai comunicar a ação, mas precisa ter ação. Claro. Se você não tiver ação, você não pode concentrar tudo, não é o seu discurso que não está chegando. Você precisa avaliar qual é a sua ação, quais são as respostas que você estão sendo dadas. Eu acho que eles precisam, assim, quem está mais, assim, entender que a população negra ela é protagonista. A gente não está aceitando nenhum jogo, nesse jogo, a gente ser considerado como que fica na arquibancada. Né? Alguém que está lá na arquibancada, que de 2 em 2 anos é chamado para dizer vote aqui, vá por ali, vá por aqui. E a população está dizendo assim, nós pensamos, nós podemos agora estar premidos, né? Imprensados aqui pela urgência que a pobreza traz, porque você ainda está numa cidade, só olhando o caso de Salvador, com uma vulnerabilidade social muito grande. Salvador é essa aí está entre as 3 cidades mais vulneráveis, né? Tem uma população aí de 13% que vive abaixo de 400 e poucos reais. Né? É muito pouco, é a cidade ainda que o povo trabalha muito, mas ganha muito pouco. E isso vai se refletindo na hora das escolhas. Porque quando você olha que a prefeitura não consegue enfrentar a questão da creche, por exemplo, Salvador tem um déficit de creche. Isso embate aonde? Isso não bate na mulher, não, isso bate na família. Porque isso impacta na renda da família. Quando a saúde não está funcionando, as pessoas dizem assim, vou fazer mutirão. Mutirão é um exemplo de que quando era importante não foi feito, você tem que fazer uma coisa de emergência, de urgência. Né? A cidade, com relação às chuvas... Né? Sim, eu queria saber sua avaliação disso, eu até estou lendo no aratuon.com.br, o orçamento previsto para 2025, em função da defesa civil, o orçamento é menor do que 2024, é menor nominalmente, eu não estou nem falando de valores corrigidos. Isso diz a respeito de como Salvador trata essa população que está em uma zona de risco? Isso é um retrato de que o problema não são as chuvas, né? Porque chover, ainda bem que chove. E todo ano, e assim, será que a gente não está vendo que nós estamos vivendo a emergência climática? Isso não é invenção. Então, isso significa, assim, sério que foi até no ano que eu nasci, essa quantidade de chuva, né, esse índice, provavelmente foi em 63, que é a minha idade, né? Se você olhar o ano passado, o índice está sempre piorando e a cidade sempre com os mesmos lugares de alagamento. Infelizmente, anteriormente, não teve vítima, mas agora já tivemos.
Então, você tem as ações preventivas que precisam ser feitas. E aí, assim, onde é que isso... Você não faz nada. Se não tiver previsto no orçamento, a prefeitura não vai fazer encosta. Não vai fazer a defesa civil. Quando você diminui, ou porque a defesa civil já reuniu todas as condições, ou Salvador deixou de estar vivendo uma situação de emergência climática, porque o que aconteceu aqui não é isolado do que aconteceu anteriormente no Rio Grande do Sul. Não é isolado do que aconteceu recentemente a seca no norte do país, né? Então, assim, é minimamente, e aí eu sinto que algo que não se conseguiu enfrentar durante a campanha, é assim, vamos discutir planejamento. Você não pode ter um planejamento, do que eu chamo, um planejamento reativo, né? Você só reage. Então você precisa se antecipar, antever. É como se fosse assim, tem horas que você precisa pensar para além da esquina, porque você está numa posição de gestão. Então, estar nessa posição de gestão é algo que você não deve confundir o seu dia seguinte com o dia de amanhã, que são duas coisas completamente diferentes. Então, Salvador, quando não pensa no seu dia de amanhã, não é assim, eu estou falando de perspectiva. Nós podíamos ter discutido, mesmo nesse ano eleitoral, ou anteriormente, com os estudos, falar do PDDU, né? Mas enquanto o PDDU for puxado pela especulação imobiliária, dá o que a gente está vendo na região de Patamares ali, né? Você passa do Corsário, você vai descendo, aquilo ali, assim, Salvador só fazendo crescer prédios. Você tinha me falado da última entrevista, você tinha me falado, Pablo, já passou o prazo para fazer uma revisão do PDDU, independentemente de ser 8 anos ou 10 anos, a gente já chegou no limite. Parece que agora a Prefeitura iniciou os estudos para começar no ano que vem. É isso. Nós fomos atropelados pelo tempo. A política tem seu tempo político e seu tempo eleitoral. O PDDU, minha gente, é uma discussão política sobre a cidade. Porque eu tenho uma visão, você pode ter outra, tem hora que nossas visões são congruentes, convergentes, são divergentes, tem os interesses. Só o que não pode deixar passar, que não é uma sopinha de letras. Isso determina o gabarito da orla, isso determina que atividades vão para tal lugar, quais são as atividades que você vai atrair, ou em outras palavras, você termina passando a limpo a cidade que temos e a cidade que merecemos ou a cidade que queremos. Então, ter essa visão que nós precisamos ter sobre a nossa cidade é você olhar para frente e dizer assim, que cidade nós queremos? É só uma cidade das obras? Eu vou trazer as pessoas para o centro? Eu digo, qual é a política de assistência social que nós vamos ter? É só construindo respeito, mas eu acho que é uma coisa muito que não é sustentável. Por exemplo, você só construir restaurantes populares. Eu entendo, a fome não espera, mas não é isso. Mas se você falar aqui que você vai dobrar isso daqui a X anos, eu digo que a gente tem um problema. Porque você não resolveu o problema crônico da fome em segurança alimentar. O que resolve com isso? Renda, trabalho decente, né? Que é isso, é uma forma. As pessoas estão trabalhando, as pessoas daqui. Você está trabalhando, você não vai enfrentar uma fila quilométrica para poder comer, onde você nem escolhe sua comida. Não estou discutindo aqui a qualidade da comida, porque eu sei que a qualidade é boa, a qualidade da comida que está lá. Mas eu estou falando que mostra o quanto essa cidade não gera trabalho e renda que venha romper com esse círculo vicioso da pobreza. Isso alimenta a política, né? Porque quando chega nesse período as pessoas ficam pensando muito mais no seu umbigo, né? Umbigo não, pensando na sua barriga, e aí termina não prospectando, ou seja, pensa o que é que eu vou ter ao final do dia, né? O que é que eu tenho mesmo no final do dia, e é diferente do que você pensar para frente, né? Então, isso vai para a saúde, isso vai para a mobilidade urbana, né? A forma como a prefeitura sempre traz a ideia de soluções mirabolantes, assim foi com o exemplo da outorga, né? A outorga vai resolver, não resolveu porque as empresas não estão pagando, quebraram, e aí vai fazer como? 40% da população, segundo as estimativas, anda a pé. Isso impacta diretamente na tarifa. Eu tenho uma pergunta para você. Você falou da outorga aí, tem uma pergunta sobre a orla. A orla já está no processo de licitatório, só que eu acho que a orla, do jeito que ela está formada, ela vai trazer para aquele local onde pessoas, trabalhadores praianos,
tradicionais, vai trazer para aquele local um outro tipo de atividade econômica que pode alijar eles ou transformar aqueles que eram empreendedores em simples mercadores da hora de trabalho. É assim que vai acontecer? Eu diria para você que essa é uma questão que você olha assim e faz... A gente pode dizer ali que é uma forma de você manter os privilégios brancos da cidade? Porque assim, eu fico olhando, durante o mês de novembro, o discurso da Capital Afro. E tem lá, entre os elementos que vão discutir negócios. Se você deixar o que está sendo previsto, pelo menos o que eu vi notícia, não, né, que é quase 119 mil, 120 mil a outorga, para você pagar aquilo ali, quanto você não vai ter que gerar de recursos? Né? Quanto você não vai ter de receita? Quem é que vai bancar aquilo ali? Qual é o capital de giro para isso? Se não os mesmos. Se não os endinheirados dessa cidade que têm seus coligados, que não são nem coligados, têm seus parceiros coligados, é o povão que faz. Você é meu coligado. Eles têm outras formas. Né? Essa forma, os rentistas, que vêm e que vai se instalar agora, eles estão esquecendo de uma coisa. O que caracteriza, o que essa cidade tem de bom é seu povo e sua gente. É a nossa gente. Quando você descaracteriza, e que teve antes o problema das barracas, tinham os problemas, né? Mas você não constrói uma solução baseada em outros pilares. Porque quando você utiliza, por exemplo, determinados critérios, você já está dizendo qual é o resultado que você quer. Se você adota como critério a outorga, você está dizendo quem é o público que vai, o resultado que você está esperando a partir daí. A prefeitura livre dele, com essa visão liberal, assim como eles estão estendendo isso hoje para os cemitérios, né? A proposta de concessão não resolve o problema, disse, não, a gente passa para conserto e passa para iniciativa privada. Aí eu disse assim, uma forma da gente exercitar, se de fato Salvador é capital afro, chegue naquilo ali, mude o critério, chame de economia solidária, os princípios que regem a economia solidária, exija... diversidade étnico-racial nas pessoas que são donos. Diz assim, a gente não quer 80%, não. Faça 50%. E dê condições, não é microcrédito, não, porque ali não funciona microcrédito. Microcrédito tem um determinado... tem o seu lugar, mas assim, para quem entendeu o que é microcrédito, é como se estivesse te dando guia. Né? Você não vai manter um negócio daquele como guia, mas você... 3 mil reais. Você tem que treinar as pessoas para que ocupem aquilo ali. Então, assim, já que vai ter, diz, quantos vocês vão reservar aqui para que as pessoas negras, que tem um discurso muito bacana do empreender. Só que um somatório de empreendedores não é empresário, não. A pessoa só empreendendo uma coisa, passa empreendendo outra, entendo até o discurso. Mas a gente tem que ter uma visão crítica sobre isso, porque é uma forma de você também precarizar aceitar a precarização do trabalho. Você agora se vire. Quando você compara isso historicamente, quando as pessoas quiseram se virar com a saída da escravidão, você estava na rua. Ninguém hoje é preso por vadiagem, mas antes era. Você tinha que provar que sua carteira precisava ser assinada, porque mesmo se tivesse a carteira não fosse assinada, o cara podia lhe enquadrar. Agora, dizendo, se vire. Aí você vai. Quantos empreendedores negros, né? Porque isso é uma forma de você democratizar a renda, vão compor aquilo ali. Essa empresa que assim, parece que vai ser escolhida, é uma empresa que vai administrar, esse modelo vai dar no mesmo. É a mesma coisa, você não está vendo a orla? Eu digo, olhe para os camarotes. Quantas são as pessoas negras que são donas dos camarotes? Né? Vai ser o mesmo critério, porque essa cidade também é um lugar dos eventos. As pessoas ficam esperando o carnaval, fica só no setor de serviço. O cara ganha dinheiro no carnaval, quem pode, né? Porque os outros trocam. A base troca. E quem ganha o dinheiro ganha 100 milhões com seus legitimamente, né, com suas... O ingrediente é o Carnaval da Bahia. Porque você não faz o Carnaval da Bahia, né, o Carnaval de Salvador, sem o seu povo. Aí você usa aquilo ali para ganhar o dinheiro. Aí você faz... Como é que você subsidia os outros? Né? Então, se não tiver essa visão, você vai manter os mesmos interesses. Isso que você está falando. A fotografia vai ser a mesma ou seja, o resultado vai ser a permanência da desigualdade. Camarotização da orla de Salvador. Eu gostei dessa metáfora usada pelo professor Silvio Humberto, vereador da capital, vai ingressar agora no 4º mandato. Ainda nessa linha de raciocínio sobre como pode funcionar o contexto econômico local
partindo para o nacional, a gente está em pleno momento de ebulição, uma verdadeira queda de braço, Silvio, entre a equipe econômica do governo, a equipe política do governo. Um pensa de um jeito, outros pensam do outro, um pensa na popularidade do presidente, outro está pensando no futuro, no rombo das contas públicas. Eu vou repetir, o rombo das contas públicas é problema. É problema que a gente precisa discutir hoje, porque amanhã a gente não vai ter como resolver isso. O ministro da Economia, Fernando Haddad, anunciou um pequeno ajuste de gastos, não vou dizer corte de gastos, porque uma grande parte dos especialistas diz que é insuficiente, atrelado a uma isenção de imposto de renda para quem ganha R$5 mil até por mês, cobrando mais imposto de quem ganha R$50 mil por mês, sem ser as pessoas que têm carteira assinada. Esse tipo de iniciativa, na avaliação de um doutor em economia, gera qual impacto e qual é a mensagem que está aí? Lembrando, o presidente foi eleito com promessa de campanha de isentar esse imposto. É interessante essa pergunta, Pablo, que isso nos leva a pensar, lembrar da saudosa Maria da Conceição Tavares, que nos deixou esse ano, né? E ela dizia numa conversa, um conselho a jovens economistas, dizia assim: economia é economia política. Não é economia pensada. A gente lida com os números, mas a economia é economia política. Se ela é economia política, ela tem uma preocupação com a realidade social. Você precisa ser esse economista que tem essa preocupação, mas você entenda que as escolhas são políticas que se sobrepõem à técnica. Desde quando o Banco Central foi considerado independente e a sua autonomia do Banco Central, isso foi uma decisão política tomada pelo Congresso como parte do efeito retirada de Dilma, né? O efeito Dilma. Tirou Dilma, se foi ajustando a economia para dar a continuidade ao choque liberal que vem em curso, a onda liberal. E o que nós estamos assistindo hoje, assim, é evidente que você não tem todos os elementos aqui para analisar com profundidade, porque ele ainda vai submeter isso ao Congresso, vai fazer uma PEC. Eu vi as notícias, né? Mas a gente precisa ver esse detalhamento. O mercado já reagiu, se você pensar ali o dólar, mas isso o mercado, assim, quando é bom para o mercado, prepare-se que não vai ser bom para a gente, né? Então, assim, às vezes nós temos posições antagônicas, não é diferente não, são antagônicas. O mercado não perdeu nada no primeiro governo Lula, no segundo, nem com Dilma. Lembre-se que no período de Dilma, Dilma fez uma concessão de dar aquele imposto, né, o IPI, né, a retirada do imposto, né, para a linha branca, eles mantiveram o markup, ou seja, a margem de lucro deles, e não repassaram. E o preço não caiu. Então você tem os interesses políticos. Tem o interesse da Faria Lima, que é natural, os rentistas, que eles reclamam do déficit público, minha gente. Mas eles se alimentam também do déficit público, porque a rolagem desse déficit, desde que toda vez que a taxa de juros sobe, o país, os interesses nacionais são comprometidos, mas quem vive de renda, que bom, né? Então, assim, eu acho que a gente está diante de uma discussão que é um debate político. Infelizmente, o governo não tem a maioria no Congresso. Daí a importância de você votar naqueles que vão defender, não só basta você votar no presidente, mas você precisa votar naqueles que vão defender e aquelas que vão defender o programa. E quando ele defende, e é justo, né, que você tenha a isenção de R$5 mil, né, só que o dinheiro não vai para Marte. Isso vai retornar em consumo, isso vai alimentar, né? E tem uma diferença ali para 7, que eles vão limitar ali até R$2.000 e poucos, que eu estava observando. Tem a questão da saúde, né? Os 20 mil, né? Até parece que vai ter a isenção só vai até quem tem doenças graves até 20 mil. Você tem uma série de ajustes que vão ser necessários, mas é importante a gente entender que, assim, o mercado reagiu mal, aí você volta na história, né? Eu lembro de um livro que eu gosto muito, que é um livro de Polanyi, né? Que o Polanyi, como muitos chamam, isso é considerado a grande transformação, e ele diz o seguinte, né? O mercado antes era um acessório da vida social. Com o capitalismo, ele vai progressivamente se saindo da condição de acessório para se transformar em um ente. Aí o mercado tem humor, passa mal. Aí você faz assim, o que é o mercado mesmo?
não é? Aí você ficou uma sociedade de mercados, porque antes a sociedade continha o mercado. Hoje, ao que parece, o mercado não está contido dentro da sociedade, ele contém a sociedade. E aí, tanto que você tem nome, alguns países, né, que eles fazem assim, mercados emergentes. Quando você vai abrir, tem um país lá dentro. Então, assim, eu acho que entender esse cabo de força, né, essa tensão, é natural. Agora, vai ter os ajustes políticos aí dentro, né, o Congresso, a limitação que vem, por exemplo, do número do teto, né? Você tem assim, a questão dos benefícios fiscais que estão sendo dados aí. Agora, sim, eu acho que é preciso se perguntar quem defende os interesses nacionais, né? Porque é isso que está em jogo. A gente precisa ter a defesa dos interesses nacionais, vai cortar os benefícios sociais, tipo pé de meia, né? É para ir para cima. Porque assim, o que ia satisfazer o mercado? É acabar com o Bolsa Família? Acabar o BPC. Acabar o BPC, né? É isso. Por que não fala assim, vamos para cima dos impostos sobre taxar os grandes super ricos, as grandes fortunas, né? Como é que você pode, né? Que é um dado, 6 pessoas têm uma renda equivalente a 50% das pessoas do país. 6. E 6 que se conhecem. E aí você acha que como é que você vai resolver esse mar de desigualdade? Essa desigualdade favorece quem? Só que essas pessoas assim, precisam entender que você anda na cidade, né? Isso impacta na segurança pública, né? Isso impacta nas oportunidades. Assim, que país é que nós queremos, né? É esse o país que vai ser o tempo todo puxado pelo rentismo? Porque isso é o que está acontecendo no mundo, né? O capital especulativo que não se incomoda só faz dinheiro produzindo dinheiro, dinheiro gerando dinheiro. Então, quando você chega nesse nível, as discussões sobre desenvolvimento, né? Sem fazer até uma discussão profunda sobre o que vem a ser desenvolvimento, mas eu arremataria dizendo assim, olha, desenvolvimento não é uma escolha técnica tão somente, é uma escolha política. A política vai escolher os caminhos que você vai tomar. E se nesse momento eu acho que o governo tem que reafirmar, não é assim, um posicionamento e mostrar que o fato do mercado estar insatisfeito porque os interesses deles estão sendo contrariados e os interesses deles não é o interesse nacional. É também uma briga de comunicação, né? Os interesses nacionais, assim, a burguesia dizia assim antes, quando ela quer transformar os interesses dela, ela chama de interesses nacionais, que na verdade ela está olhando o lado dela. Mas você tem a fração, essas frações do capital que está aí, né? O capital industrial, que você quer pensar o Brasil ter política industrial, é incompatível com a visão que o mercado defende, os rentistas defendem, porque eles querem, ao mesmo tempo, um crescimento pequeno, né, com altas taxas de juros. Essas altas taxas de juros vão bater aonde? Vai encarecer o crédito para o peão lá na ponta, né? Vai encarecer, vai endividar as pessoas. Então, eu acho que esse é um debate que, assim, foi importante o governo fazer isso agora. Agora, o governo vai ter que ter peito, né? Vai ter que ter uma boa capacidade de comunicar à população para mostrar que esse sacrifício que está sendo feito em alguns, né, é a ideia de que é cumprir a promessa dos 5 mil, porque o dinheiro não vai o dinheiro volta para o consumo, é um jogo ganha-ganha, né, e taxar de quem ganha acima de 50 mil. Não vai ser lá essas, mas assim, as pessoas, porque assim, você, por exemplo, você tem gente que tem embarcação, não paga. Qual é o imposto que paga? Não paga nem IPVA, não paga nada. Então, assim, tem umas coisas, assim, a gente só não pode se enganar com a cor da chita. Eu aprendi ouvindo, às vezes, na Flica do ano passado, falando sobre, com a professora, acho que foi Leida Martins, se eu não me engano, ela disse, né, foi a última vez que eu vi Nego Bispo, né, lá na Flica, e ela disse assim, comentando um assunto, ela disse: à noite, todos os gatos são pardos. Mas quem não pode se enganar com isso são os gatos. Então a gente precisa saber qual é o nosso lugar nisso aí, porque se o mercado está reclamando, fique olhando bem, porque isso é uma narrativa, é uma disputa de narrativa. E o que é bom para o mercado não necessariamente é bom para os interesses nacionais, porque os interesses deles são outros. Silvio Humberto, vereador de Salvador, sempre uma conversa de muita lucidez e provocativa, fazendo a gente pensar nas questões do nosso dia a dia e no futuro. Antes de terminar, só para retomar
aquela linha de raciocínio do começo sobre Salvador, sobre a eleição em Salvador, eu estou pensando aqui, ó, você acabou de falar sobre como a gente propõe a cidade que a gente quer, como está a questão da identidade aí, e me vem à cabeça que o candidato Kleber Rosa, candidato que ficou em segundo lugar, conseguiu, sendo cabeça de chapa, conseguiu colocar na Câmara Municipal de Salvador, graças também ao trabalho dos candidatos a vereadores, 2 vereadores, a vereadora Eliette Paraguaçu e o vereador Hamilton Assis. E o PSB só conseguiu você. Isso também reflete, confirma o seu pensamento na sua avaliação? Confirma, porque a diferença de você sair candidato. O número 50 vem há muito tempo aí, as pessoas votam no número. Né? Você tem uma boa votação de legenda também. Né? Então, assim, eu acho que o meu partido, eu tenho insistido com isso, agora olhando para 2028, né, a gente precisa dizer para que veio. Né? Você não pode, às vezes, funcionar como um apêndice, né? com todas as aspas assim. Nós precisamos, de fato, ser o que nós nos tornamos. Nós somos um partido grande. E esse partido precisa disputar as visões da cidade. E, para mim, essas visões da cidade passam pela centralidade de enfrentar a questão racial. Essa cidade precisa, de fato, para ser uma capital afro, ela precisa ter um prefeito ou uma prefeita que se pareça com a maioria da população. Porque isso nós tentamos lá em 1798, quando a revolta de Búzios, naquela época, já falava em república. Foi, assim, a morte se deu dos seus 4 mártires de uma forma muito brutal, uma repressão violenta, só que, assim, eliminaram fisicamente. Mas o ideal, você não elimina o ideal, você não elimina o ideal, a luta por liberdade, igualdade, fraternidade, essa ultrapassou os séculos. Né? Tentamos de novo a Revolta dos Malês, ano que vem, 25 de janeiro, 190 anos. Né? 2 de julho, né? Eu vi, antes teve a festa, são 200 anos, né? Que se falou da independência da Bahia, mas a abolição só veio 65 anos depois. A gente lutou e, na hora, continuamos escravizados. Então, assim, esse dia que já esteve por séculos, agora nós estamos no momento que isso vai acontecer. E 2028 são 140 anos da abolição. Então, data por data, esse é um bom momento de a gente dar uma virada assim, não é uma virada somente de cor, mas de visão sobre a nossa cidade. Porque eu acho que é uma cidade que pode muito, é uma cidade rica, mas riqueza, quando não tem dignidade, não gera prosperidade. Silvio Humberto, vereador de Salvador pelo PSB, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Muito obrigado, vereador. Boa sorte, bom trabalho. É sempre bom conversar com você. Obrigado a vocês que acompanharam essa entrevista e até o próximo encontro.